né? Porque o Novo Testamento, ele dá pistas para nós. Sim. A gente não tem no Novo Testamento um Levítico, por exemplo, né? Porque o Levítico... Pô, Levítico às vezes quando você começa a leitura bíblica, você fala, ai, que coisa chata. Mas o Levítico, cara, ele traz os detalhes do culto judaico. A cor da roupa dos sacerdotes, os utensílios, a cor do fio, a cor... Então são detalhes culticos. O Novo Testamento não faz isso para nós. Então às vezes a gente fica assim, tá, e aí, como é que é? E a gente vai ver muito mais Paulo falando do jeito errado de cultuar do que do jeito... Tá, então como que é? Né? Ele não dá detalhe, mas ele fala do jeito errado. Se ele fala do jeito errado é porque existe um jeito certo, né, cara? Então, fato é que a gente precisa clarificar também é que, tá, pastor, beleza. Bom, o Novo Testamento não dá detalhe. Ó, esse é o momento da oferta. Ó, agora era o momento. A gente não tem esses detalhes, né? Então, eu pego alguns aspectos que eram marcantes naquela igreja e que eu acho, que daí é onde eu falei pra ti, Jonathan, que eu acho que a gente devia trazer pra nossa realidade atual, assim, sabe? Tá. O que aquele culto era que o nosso culto não é, ou que pelo menos ele deveria ser, né? Porque assim, a gente vai ter irmãos presbiterianos que seguem o princípio regulador do culto. O culto só pode ter isso, isso e isso, e tipo, avisos é só no final, depois que dá a bênção apostólica. Amém. Mas a gente tem outros estilos de culto que também não são... Tá errado se não seguir a ordem de culto ali, né? O princípio regulador. Não necessariamente, né? Você pode cultuar bem tendo um outro estilo de liturgia. Hoje a gente adotou uma liturgia bem clara na nossa igreja, assim, cara, que nossa, foi bem didático e bem pedagógico pro povo, assim. Mas tem gente que já não curte muito, assim, ficou meio... Pô, pastor, parece que ficou meio quadradinho, mas é pedagógico. Enfim. Mas a gente tem aspectos desse culto lá que a gente precisa resgatar. Quais são esses aspectos? Então, o primeiro deles que eu destaco, cara, é que era um culto extremamente participativo. Então, era um culto onde as pessoas se envolviam e participavam do culto. Então, longe de ser um culto bagunçado, não era um culto bagunçado. Paulo vai exortar os coríntios falando sobre a ordem do culto, né? Um culto ele precisa ser ordenado, mas ele era um culto onde ele contava com a participação da maioria dos crentes. Por isso, participativo não é um culto anárquico, né? É um culto... Sim, a Deus dará. A Deus dará, exatamente. Não é o Gideões. Não é? Não. Foi ele que falou. Giovanni Leal, tu tava ligado no microfone? Eu nunca fui no Gideões missionário, então assim, eu não era sei, aquilo, então. Não sei Não, como não é que era é. aquilo, assim. Nós temos... já foi. Hã? Já foi, sabe como é que é? Não era aquilo, né? Já fui. Tinha a quadrangular, tinha o Labaredas, né? Que era algo parecido. No mesmo lugar, inclusive. Ele foi de terno roxo, eu vi. Foi. Ah, Cara, mas assim, e daí quando a gente fala em culto participativo, a gente pensa assim, então é aquela... todo mundo tem acesso ao microfone. Não, não é isso, né? Culto participativo é um culto onde você se envolve com ele. E tem várias maneiras de você se envolver com ele. Uma das maiores falhas, cara, que eu vejo hoje na nossa igreja... agora começa, né? Agora sou eu falando. Tô advogado. Tô advogado, já sou Advogado advogado aí, né? Alô, advogado. É que daí eu vejo hoje a gente preparando um evento onde as pessoas chegam e elas podem participar daquilo, olhar tudo aquilo e dizer, nossa, que incrível, né? Esse culto foi hoje maravilhoso, as luzes, aquela coisa e tal. Então, alguns poucos organizam e os outros estão como meros espectadores, né, daquilo ali. E a gente vai ver que a igreja primitiva ela era um culto participativo. As pessoas se envolviam, abriam suas casas, estavam presentes nele, traziam... tinha o aspecto sacramental, né, do partir do pão, do se envolver verdadeiramente, do ter uma participação na vida do outro. Né? Então a gente vai ver essa participação lá e que eu acho que a gente deixou isso passar ao longo pelo caminho. A gente hoje não está se envolvendo. Cara, é muito comum a gente ir ao culto, observar ele e não participar dele. Então, quando eu falo participar hoje, trazendo para a nossa realidade, como que a gente participa? Pô, a gente pode participar da organização, a gente pode se envolver na palavra, sabe? Que às vezes um mero, né? Glória a Deus, um aleluia. Você está se envolvendo no culto. Um momento que talvez...
ficou muito maçante nas nossas igrejas, mas é o momento da oferta, sabe? De você realmente participar daquele momento. Então, o culto, ele não pode ser um show, né? Mas e ele precisa contar com a participação de todos os crentes. A igreja primitiva era marcada por um culto participativo. Então a gente precisa, um dos aspectos que a gente precisa retornar é esse culto participativo, a participação de todos, não como um mero espectador, não como um ouvinte, só um ouvinte, não só como entrei, saí, não falei com ninguém. De novo, né, cara, a gente vai sempre voltar aos aspectos da comunhão da coisa, então, né? A expressão crente de banco não tem. Então. Não tem. Tá, porque eu já ouvi. Não, porque a irmã... Não, eu sou só crente de banco mesmo. Sou... Não, cara... Marxista. Assim, a gente às vezes entende irmãos que às vezes passaram por algum local, se machucaram, se magoaram e tal. Poxa, trabalhei demais e não quero saber. Não, ok, a gente tá aqui, ouve, acolhe a sua dor. Mas, mano, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que passar e a vida tem que continuar, entendeu? Não adianta a gente ficar, não quero porque lá me machuquei muito e tal. Legal, irmão, mas já fazem 5 anos já que você se machucou e ainda não passou isso, assim, poxa, é até antibíblico isso. Você não tá perdoando, você tá... Então, cara, vamos pra frente, vamos lá. A igreja continua, a igreja de Jesus continua. Então, cara, eu não acredito nessa expressão crente de banco, assim. Como eu tô dizendo aqui, você pode ter um período, um sabático, como a galera fala, você pode ter um descanso, você pode... Mas mais tempo, menos tempo, você vai ter que voltar a participar dele. E como eu disse, né, cara, participar não é só se envolver na organização dele, mas é de fato se envolver com ele, assim.